Antes de qualquer coisa, deixa eu te fazer uma pergunta simples, quase inocente. Você confia em máquinas? Não falo de confiar para calcular uma conta ou sugerir uma música. Falo de confiar para decidir, para julgar. Para escolher quando algo é bom o suficiente, seguro o bastante, perigoso demais. Porque se hoje máquinas fazem isso com naturalidade, é porque décadas atrás um homem teve a coragem de dizer algo que parecia absurdo. Talvez o mundo não funcione em preto e branco. Talvez a lógica humana não seja feita de sim ou não. Talvez a mente pense em tons de cinza. E talvez, só talvez, as máquinas precisem aprender isso para realmente se aproximarem de nós, se você gosta de histórias que a escola nunca contou. Já deixe o like agora. Se inscreve no canal para não perder nenhuma. E no final comenta se você acredita que máquinas podem realmente pensar como humanos. Ou se isso ainda é uma ilusão confortável. Durante muito tempo, a ciência acreditou que pensar era seguir regras claras. Uma coisa é verdadeira ou falsa. Um botão está ligado ou desligado. Uma decisão é certa ou errada. Essa visão parecia sólida, elegante, matemática. E funcionava bem para máquinas. Computadores nasceram assim, binários, exatos, frios. Mas havia um problema enorme nisso tudo. Humanos não pensam assim. Nunca pensaram. Quando alguém diz está quente, o que isso significa exatamente? Para uma pessoa, quente pode ser 25 graus. Para outra, só acima de 35, quando dizemos que algo é seguro, rápido, alto, provável. Estamos usando conceitos vagos, flexíveis, subjetivos. Nossa mente não calcula tudo com precisão matemática. Ela estima, ela sente, ela aproxima. E, ainda assim, funciona incrivelmente bem. Foi nesse choque entre a lógica das máquinas e a lógica humana que surgiu Lotfi Zadeh. Zadeh não era um rebelde barulhento. Não fazia discursos inflamados. Não tentava destruir a ciência clássica. Ele fez algo muito mais perigoso. Mostrou que ela era incompleta. Em plena metade dos séculos, quando o mundo acreditava que computadores seriam apenas calculadoras gigantes, ele ousou perguntar: e se a lógica estivesse errada? E se a forma como ensinamos máquinas a pensar fosse limitada demais? A ideia que ele apresentou parecia simples demais para ser revolucionária. Ele sugeriu que, em vez de trabalhar apenas com verdadeiro ou falso, as máquinas deveriam lidar com graus de verdade. Algo poderia ser parcialmente verdadeiro. Algo poderia pertencer um pouco a uma categoria e um pouco a outra. Não como erro, mas como natureza. Essa ideia ganhou um nome que hoje parece técnico, distante, quase banal, lógica fase. Mas, na época, soava como heresia científica. Fase significa vago, nebuloso, impreciso. Para muitos matemáticos, aquilo era um insulto. Como assim aceitar imprecisão? Como assim construir sistemas que não fossem exatos? Isso não era ciência. Era filosofia barata? Diziam. Zadeh ouviu tudo isso. Foi ignorado, criticado, tratado como alguém que estava diluindo a matemática. Afinal, a ciência tinha lutado séculos para se livrar da subjetividade. E agora vinha alguém dizendo que a subjetividade era essencial. O que quase ninguém percebeu naquele momento é que Zadeh não estava tentando tornar as máquinas mais fracas. Ele estava tentando torná-las mais humanas. Porque humanos tomam decisões mesmo sem dados completos. Dirigem carros avaliando riscos imprecisos. Diagnosticam doenças com sintomas ambíguos. Escolhem caminhos com base em sensações, experiências passadas, intuições. A vida real não oferece respostas exatas. E, ainda assim, seguimos vivendo. A lógica clássica funciona bem em mundos perfeitos. Mas o mundo real é bagunçado, ambíguo, contraditório, e Zadeh entendeu isso cedo demais. Durante anos, sua ideia ficou à margem. Artigos eram publicados, mas pouco usados. Laboratórios ignoravam.
pesquisadores torciam o nariz. A lógica faz era vista como curiosidade acadêmica, não como algo prático. E talvez essa tenha sido a maior ironia da história. Porque enquanto o Ocidente rejeitava a ideia, outros lugares começaram a testá-la. Engenheiros japoneses, menos presos ao purismo matemático, começaram a aplicar a lógica fase em sistemas reais. Máquinas de lavar que ajustavam o tempo conforme o nível de sujeira. Ar-condicionados que regulavam a temperatura de forma mais confortável. Trens que freavam de maneira mais suave. Nada espetacular à primeira vista, mas tudo mais humano. As máquinas começaram a parar de obedecer regras rígidas e passaram a avaliar situações. Não pensavam como humanos no sentido completo, mas começaram a se aproximar do nosso jeito imperfeito de decidir. E, aos poucos, o mundo percebeu algo assustador: funcionava melhor. Sistemas baseados em lógica fase eram mais adaptáveis, mais tolerantes a erros, mais eficientes em ambientes incertos. Exatamente onde a lógica clássica falhava. Aquilo que parecia impreciso era, na verdade, mais realista. Zade, que por anos foi tratado como excêntrico, começou a ser citado. Não como um filósofo, mas como um engenheiro do pensamento. Seu trabalho passou a influenciar inteligência artificial, controle de sistemas, robótica, reconhecimento de padrões. Tudo aquilo que hoje chamamos de tecnologia inteligente carrega, direta ou indiretamente, a marca daquela ideia inicial: aceitar que o mundo não é binário. E aqui está o ponto mais profundo dessa história. Zade não ensinou máquinas a pensar como humanos no sentido de consciência ou emoções. Ele fez algo mais sutil e talvez mais perigoso. Ele ensinou máquinas a lidar com a incerteza, a tomar decisões sem precisar de certeza absoluta, a operar no mesmo terreno psicológico onde nós operamos todos os dias. Pensa nisso por um momento. Grande parte das decisões mais importantes da sua vida foi tomada sem todas as informações. Você escolheu pessoas, caminhos, oportunidades sem garantias e mesmo assim seguiu em frente. Isso não é falha, é adaptação. Quando máquinas começam a fazer o mesmo, algo muda. Hoje, algoritmos avaliam riscos, sugerem diagnósticos, classificam pessoas, recomendam ações. Muitos desses sistemas usam conceitos que nasceram da lógica fase, mesmo que o nome não apareça. Eles não perguntam apenas é ou não é. Perguntam quanto é. O quanto alguém se encaixa, o quanto algo é provável, o quanto vale a pena. Isso nos leva ao clímax dessa história. A pergunta que Zade talvez nunca tenha feito em voz alta, mas que o trabalho dele nos obriga a encarar. Quando máquinas começam a decidir como humanos, quem controla essas decisões? Porque aceitar a imprecisão torna os sistemas mais poderosos, mas também mais difíceis de auditar, mais opacos, menos previsíveis. Um algoritmo que decide com base em graus de verdade não oferece respostas simples. Ele oferece probabilidades, tendências, avaliações. Isso é confortável quando regula um eletrodoméstico, mas é inquietante quando influencia crédito, segurança, justiça, saúde. Zade abriu uma porta que não pode mais ser fechada. Ele mostrou que a inteligência não precisa ser perfeita para ser eficaz, que errar um pouco faz parte de funcionar, que o mundo não exige certezas, apenas boas decisões na maior parte do tempo. O problema é que, diferente dos humanos, máquinas não sentem o peso moral dessas decisões. Elas não carregam culpa, não sentem dúvida existencial, apenas executam. E talvez essa seja a pergunta mais importante que fica dessa história. Não se máquinas podem pensar como humanos, mas se estamos preparados para viver em um mundo onde decisões cada vez mais humanas são tomadas por sistemas que não são. Lotfi Zade morreu sabendo que estava certo, mas talvez sem imaginar o tamanho real do impacto do que começou. Ele não criou um robô consciente. Criou algo mais profundo,
Uma ponte entre a lógica fria das máquinas e a ambiguidade da mente humana. E agora essa ponte está em todo lugar.